Meu nome é Marcelo, Abidinei Agostinho Generoso, mas sou mais conhecido como Nego Bala. Hoje eu tenho 25 anos e fiquei... Minha primeira passagem, na verdade, na Fundação Casa foi dos 12 aos 13, que foi a medida de internação provisória. Depois foi outras passagens, né? Porque, de fato, a medida que o Estado usa não é eficiente, né? Não vai direto no problema, né? Parece que é mais problemática do que, na verdade, solução. E aí acabei indo pra FEBEM de novo outras vezes, mas aí foi vezes mais rápida, um pouco mais corriqueira. Mas todas as vezes foi tipo pior também. O contexto de eu ter ido para a Fundação Casa, ele começa bem antes de exatamente estar na Fundação Casa. Eu digo muita vivência, assim, sabe? Parece que tem uma Matrix, que quando você nasce, você já está destinado a 12 anos depois ir para a Fundação Casa. Eu mesmo... Meu pai sempre foi exemplo, minha mãe também, apesar de tudo, ela sempre foi exemplo também. Mas quando eu fui ver, eu já estava tentando buscar conforto, tá ligado? Uma melhora de vida, ou até mesmo, que eu digo, uma identidade no crime. Eu já tava, quando eu fui ver, eu já tinha 12 anos e eu já não era mais uma criança, tá ligado? Eu era uma criança ainda, mas parecia que eu já não era mais uma criança. Foi bem rápido, assim. Eu cresci na Cracolândia, né? Boca do Lixo. Mãe usando crack, ele é adicta de droga. Minha mãe e meu pai se conheciam na rua, né? No Rodinho, Farol. E aí é muito difícil, mano, você não ter nada, tá ligado? Nem o que comer, assim, é muito difícil. E aí a gente, como ser humano, a gente busca sobreviver, né, mano? Tanto quem já tem condições pra caralho aí tá buscando sobrevivência, imagina quem não tem. E aí é várias portas surpresa nessa busca pela sobrevivência. É o crime, é a droga, é um jogo de azar mesmo, mano. Graças a Deus eu nunca usei crack, nunca fui adicto à química. Mas infelizmente aí, né, passagens pela FEBEM, essas paradas aí. Mas o contexto mesmo social, assim, que acabou virando cultural também. O crime parece que vira uma parada cultural. E aí, Cleitinho, beleza, irmão? Obrigado. E aí... então é um contexto assim social que acaba virando cultural mesmo, mano. Tudo ali tá muito perto, assim. Mas não que as pessoas que estão ali incentivam você necessariamente a entrar pro crime, tá ligado? Eu nunca escutei de um traficante entrar pro crime, eu nunca escutei de um assaltante assalta, muito pelo contrário, tá ligado? Às vezes os mais velhos ali que estavam próximo tomando essa atitude, praticando o crime, não queria que a gente se envolvesse, mas, mano, é inevitável, mano. Inevitável. Nossa, é muito louco essa pergunta, tipo, a primeira vez que eu me vi no crime ou foi, tipo, um bagulho que foi acontecendo? Uma resposta meio tiração, mas pra mim foi os dois, tá ligado? Quando eu fui ver, eu já tava no crime, as coisas foram acontecendo, mas também teve aquele momento que eu falei, caralho, eu tô no crime, pá. E o pior é que você é uma criança ainda, mano, mal você sabe o que você vai vestir. Então pra você ter essa consciência, tá ligado? É muito louco. Você acha, na verdade agora conversando, acho que a gente, quando tá ali, esse que é o maior golpe, tá ligado? Você achar que tem consciência do que você tá fazendo, mas na verdade você só tá seguindo um fluxo. Eu, pra ser sincero, mano, meu pai sempre me tirou dessa vida, dessa vivência. Minha mãe também sempre me afastou, foi o que eu falei. As referências ali, tava sempre afastando nós. Mas é foda porque existe um bagulho meio subversivo. Você vê seu pai trabalhando, mas você não vê ele sustentando, você não vê ele ganhando dinheiro da hora. Aí você vê aquele mano que todo mundo fala pra não ser, até aquele mesmo mano fala pra você não ser ele, mas ele tá bem, tá com a melhor roupa. Porque o visual é referência muito pra uma criança, que você olha. Aí ele tá com a melhor roupa, aí ele sempre tá comendo um barato da hora. O mano ali, às vezes você vai pra escola, ele sempre tem uma moeda pra te fortalecer. E aí você começa a pensar mesmo que se vale a pena ser trabalhador ou ser essa figura que tá ali representando um lugar de prosperidade, mano. Porque é a mesma coisa, dois rios. Se um rio representa prosperidade e o outro não representa, independente da cor da água, mano, a gente vai pular no que representa, tá ligado, mano?
Infelizmente, muitos pulou nesse rio de merda que o Mano Brown fala, tá ligado? Muitos. Mas eu me percebi mesmo no crime, pra ser mais objetivo, eu me percebi no crime mesmo com uns 10, 11 anos. 10, 11 anos já tinha certeza já que eu tava envolvidão no crime, assim. E o que você fazia? Eu roubava, eu traficava. E roubando e traficando a gente aprende muita coisa também, né, mano? Porque às vezes a gente não aprende, não dá tempo de aprender na escola. Às vezes você aprende a fazer uma matemática, aprende a conversar, a se conectar com outra pessoa. Aprende até mesmo às vezes ler e escrever, mané. E tá ligado, a vida é escola e os nossos amigos de sala de aula eram os nóia, os traficantes, os moradores de rua, os moradores da comunidade, seu João, a tia Maria, os moleque. E a inspetora ali que fazia o papel de inspetora era a polícia, né, mano? Porque ali nós era criança, né? Lembro. A primeira passagem foi bem turbulenta. Teve tiro, um monte de coisa. Tinha 3 de menor e 2 de maior. Aí teve tiro, apanhamos, fomos espancados pra caralho. Depois a gente foi pra delegacia e eu lembro que os caras estavam taxando eu como chefe da quadrilha, 12 anos de idade, veja só. E aí passando da Atena. E aí eu fui julgado por isso, tá ligado? Tipo, menor de 12 anos, chefe de quadrilha, não merece uma oportunidade de voltar pra sociedade. Mas aí você vai pra... Tem os estágios, digamos, né? As evolução de FEBEM, né? Primeiro você vai pra uma unidade de, eu acho que ele chama de triagem, né? Que eles gostam de usar uns nomes bonitos. E aí você chega na CAI, né? Na CAI, que agora é casa, antes era o UAI. Antes era unidade, agora é casa, aí virou CAI, antes era o UAI. E aí você chega na CAI, você raspa o cabelo, eles pegam suas roupas, te cataloga com o número, aí te dá uma pasta de dente, uma escova, uma roupa da casa e um cobertor. Você passa pela enfermaria e aí corta o cabelo e aí você entra num refeitório. E aí, tipo, se você chega tarde, você já chega perto da janta, então você já chega pra jantar. Se chega à noite, se chega mais cedo, já chega pra almoçar. E não pode conversar, não pode socializar, não pode interagir. E se conversar ou socializar, você apanha. Isso é muito claro. Você conversar, perguntar o nome de alguém, qualquer outra coisa assim, você apanha. Pra ir no banheiro tem que pedir permissão. Tem a hora de dormir, de acordar. Talvez se não acordar no horário certo, você apanha. Talvez se você querer ir no banheiro na hora errada, você apanha. E aí depois disso, tem a outra unidade que tipo, você fica nessa unidade no máximo, acho que uma semana, um mês na CAI. Depois você vai pra UI, tá ligado? Que é a outra unidade. Na UI você já é mais ou menos a mesma coisa da CAI, mas só que você vai ficar mais tempo preso. E aí você fica lá 3 meses, nesse mesmo ritmo, acorda, come, apanha, acorda, come, apanha. Por que eu lembro que apanha, tá ligado? Porque eles se dedicam muito em bater. Você não vê uma dedicação muito boa no estudo, ou até mesmo na profissionalização. Já pensou, a pessoa vai ficar lá presa, profissionalizar ela, às vezes ensinar de fato que a agressão não é o melhor caminho, porque a gente já vem de uma realidade agressiva. Ah não, você apanha. E aí se você vai internado, no meu caso, você vai para uma internação, que aí você já fica de 6 meses até 3 anos, provavelmente. De 6 meses até 3 anos você pode ficar, eu fiquei no caso 1 ano. E é aí que você vai para uma internação, você já chega apanhando. Então eles te dão uma boas-vindas legal pro moleque de 12 anos, 13, até os 18 você já chega apanhando. E aí você fica lá, mano, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de carreira, de vida, sem estudo. Você fica lá, é praticamente vamos dizer que não é um vinho porque não melhora com o tempo, né? Na verdade só piora. E aí você fica lá, mano. Tem uns cursinhos lá que eles usam pra meter o louco na sociedade mesmo. Isso que eu ia perguntar, não tinha umas atividades aí, sei lá? Tinha umas atividades, tinha as atividades curriculares e as extracurriculares. As extracurriculares era quando nós apanhava e as curriculares eram os cursos meio mete o louco que os caras dão pra nós, mano.
Tipo o quê? Tipo, o que era que tinha de curso, assim, por exemplo? Eu tinha, tipo, curso de bordado, de panificação, capoeira. Aí tinha curso de decoração de festa. Mas, mano, nem os professores mesmo assim que tava dando o curso, tá ligado? O bagulho é uma energia muito zoada, mano. O funcionário pra passar castiga muito, quer ficar revistando. Aí o professor vai dar aula, às vezes ele não tá comendo um pique. É difícil achar um professor que esteja ali no pique. É muito insalubre as condições também, eu acho que pra alguém dar aula na FEBEM, tá ligado? O Estado não ajuda. E propositalmente isso daí resulta no desempenho da aula, no desempenho da absorção do aprendizado. No final das contas, a pessoa não aprende nada. O que eles empenham mesmo é o funcionário tá em cima. E aí a repressão fica sempre ali, presente nas aulas, no dormir, no acordar, no café da manhã, no almoço, na janta. E isso daí você fica até que um dia canta a sua liberdade, mano. É tudo pela repressão, tá ligado? Tudo na base da repressão mesmo. Mas eu creio que o nosso povo, ele aprende a sobreviver. Sempre. Tem sim uma cena na Fundação Casa que realmente me marcou muito forte. Porque quando eu fui internado, sempre ia uns grupos de igreja visitar a gente, tá ligado? Mas eu não botava muito fé nesse grupo de igreja, que eles meio que ficavam te forçando a escutar a palavra de Deus. Às vezes não é assim, tá ligado, mano? Ficar forçando as pessoas na sua fé. E eu já era um moleque meio que já tá ligado. E aí eu lembro que ia uma senhora lá falar comigo que ela sempre falava assim pra mim: e aí, Marcelo, tudo bem? Ela falava isso pra todo mundo e ela era mó da hora. Mas eu pegava e falava: bem como, senhora? Tá tirando ó, os muros, as grades. Como que eu vou estar bem? E ela falava: mas você tá bem, você tá vivo, pá. Você vai sair, você não vai ficar aqui preso eternamente. Eu falava: senhora, bem como, já sai do lado já, nem quero ideia. E o nome dessa senhora era Silvana. O bagulho que me marcou muito, que sempre que eu escorrapiava ela vinha até mim e buscava me trazer essa luz, tá ligado? E aí quando eu fui embora, eu senti essa parada que ela falou. Eu falei: cara, eu realmente tô bem. Mas aí eu não consegui mais dar esse abraço nela, que eu não dei por um ano. E eu queria dar esse abraço nela. Mas depois passou 10 anos, eu encontrei ela de novo no ensaio, que eu fui ensaiar pra fazer um clipe na cadeia. E aí ela foi e falou: e aí, Marcelo, tudo bem, pá? E aí eu não lembrei dela. E aí ela falou: você não lembra de mim? Eu falei: não, eu lembro, pá, da FEBEM. Aí ela: da FEBEM. Eu já pensei: cara, aí deve ser logo uma vítima. E aí ela falou: mano, você não lembra? Eu falei: não, eu lembro. Aí ela foi e falou: não, você não lembra, mas você vai lembrar agora. Você tá bem, Marcelo? Aí na hora eu falei: caralho, Silvana, mano, nossa, você é louco. Aí nós se abraçou. Aí esse bagulho foi muito marcante pra mim, né? Porque diante de toda agressão e repressão, o amor vence, é incrível, né, mano? Mesmo que seja uma fresta de luz assim, ela alcança a gente, e me alcançou de verdade. Hoje eu sou um ser humano mais, como que eu posso dizer, menos nas amarras da repressão, por causa dessas pessoas. Não só a Silvana, teve muitas outras Silvanas. E eu acho que é valorizar e fertilizar essas pessoas, tá ligado? Isso me marcou muito. Me marcou muito. Eu acho que foi o que mais me marcou, assim, na passagem na FEBEM. Foi essa parada, assim, do amor ter vencido, tá ligado? Nessa retomada de vida, se eu sinto que a Fundação Casa contribuiu de alguma forma, tem algumas, eu já começo assim, tem algumas matérias que eu falei totalmente ao contrário, tá aí também na internet, que as pessoas pesquisam e a narrativa parece que eu até mesmo comecei a cantar na Fundação Casa e tal, traz esse romantismo. Eu tenho uma parada muito objetiva pra dizer, tá ligado? E muito obscura, e obscura também. Nenhum tipo de prisão ajuda, mano. Se tem alguma coisa que no fim ajuda, é essa pessoa ela ser forte o suficiente pra superar novamente. Porque nenhum tipo de prisão ajuda, mano. Nenhum tipo de repressão ajuda, tá ligado? Nenhum tipo de ser humano. Mas não sei o que lá. Não tem argumento plausível. Todo tipo de argumento é medíocre e miserável. Que tenta defender uma FEBEM, que tenta defender um cárcere, que tenta defender uma parada para os oprimidos. Qualquer tipo de argumento que tenta defender a repressão perante os oprimidos, mano, é uma parada que é miserável, tá ligado? Não existe isso. Você pega uma pessoa que você tem estatuto já, tudo isso, obrigação de o direito da comida, do teto, tudo isso já é violado. E ninguém vai preso por violar os direitos daquela pessoa. E a pessoa nasce no mundo,
E aí, pelo direito de comer, ela rouba. Pelo direito de morar, ela trafica, sei lá qual que é o B.O. Porque esse é o outro lado da moeda, né? Eu tô falando o outro lado da moeda. E aí essa pessoa vai presa? Não tá certo isso. Mas, novamente, pra surpresa desse jogo, que é um jogo, a política, aprender isso daí é um jogo. Tem gente que ganha com dinheiro, que do sabonete, que vai pra FEBEM, toda lavagem de dinheiro. Mas não é justo. Não é justo você prender a pessoa, tá ligado? Não é justo. Muitos grandes pensadores já diziam, mano, não é justo confundir a atitude do oprimido com a do opressor. E não tem reparação, não tem, tipo, restauração que os caras falam, não tem readaptação à sociedade. A sociedade, ela é podre, mano. Ela já nasceu podre antes daquele moleque roubar uma mulher que tem muito dinheiro, ou mesmo sem querer ele roubar uma tia que às vezes não tem tanto dinheiro assim, porque o sistema ele é assim, ele é podre e apodrece todos nós. Mas se for pra acabar, pra prender alguém mesmo, tem que prender aqueles que metem a mão no cofre público e rouba da merenda, tá ligado? Às vezes se aquela mãe do moleque não precisasse se humilhar pra ganhar R$1.000, que o aluguel é 600, 800 real, e aí ele não precisaria ficar em casa ociosamente e se espelhando em outras pessoas, isso não aconteceria. Às vezes se a família dele não passasse fome, isso não aconteceria. O grande crime é o crime da fome, mano. O grande crime é o crime da miséria condicionada. Esse é o grande crime. O grande crime é o caixão quando a gente ganha, quando nasce na RM. O grande crime é quando nós estamos morrendo aqui, pessoas jogando comida fora, tá ligado? E aí, monstro? Esse é o grande crime. E aí vim falar de FEBEM, restauração. Nós, primeiramente, nós nunca quis fazer parte dessa sociedade de vocês. E aí vocês prendem nós pra falar que nós vai se reabilitar? Não, mano. Nós não quer fazer parte dessa podridão, não. Onde vocês exploram todo mundo. Explora mão de obra. Explora tudo. Explora. Nós não quer fazer parte. E no jogo é isso, mano. Não existe reabilitação. Nem da nossa parte e nem da parte da FEBEM. Não é a intenção de você... Não existe um projeto que você lê e você vê. A pessoa vai presa. Não existe isso. O diretor da cadeia não quer que você se reabilita, porque se você reabilitar ele não vai ter mais cadeia para ele ser diretor. O Estado não quer que você se reabilita, porque se você se reabilitar não vai ter mais bandido, e não tendo mais bandido, como que eles vão lavar dinheiro com viatura, com farda, com arma? Então, esse bagulho já parte do juiz, não quer que você se reabilita, porque se você se reabilitar, não vai precisar mais ter um juiz que nunca passou fome para julgar alguém que já passou fome. Então, essa matemática nunca vai bater, se nós partir desse momento. Então, o bagulho foi feito para fuder com nós e deixar os moleque loucos igual eu. Isso tem estresse pós-traumático, é isso. Cultura do medo. Ainda bem que nós tem pessoas que tá por nós e a gente propaga essa melhora. Nós tem referências de amor, de afeto, referências de ordem organizada, que é um monte. Martin Luther King, Malcolm X, Nina Simone, Sabotagem, Racionais, que organiza nosso ódio, porque o sistema mesmo quer deixar nós biruta, doido e máquina, trabalhadores em massa. Tá, a minha pergunta era... Foi mal aí, que o bagulho eu fico neurótico. Tem um monte de viatura passando aqui e os caras ficam vendo nós dando as palavras. O bagulho é muito louco. Mas aí, entrando mais nessa questão, né, da sua retomada aí de vida e pá, eu lembro de uma vez que você me contou, não sei se você vai lembrar, você me falou, tipo, que quando os caras perceberam, assim, que você tinha esse lado mais artístico, assim, seu, os caras do crime, né? Tipo, começou a meio que, tipo, te atrapalhar nos esquemas, sabe? Então, tipo, falava assim, o esquema é, sei lá, 4 horas. Os caras falava. E eu queria que você contasse um pouco aí disso, porque, sei lá, pra mim que não vem dessa realidade, assim, foi uma coisa que me surpreendeu muito de você ter recebido apoio de um lugar que a gente nunca acha que vai vir apoio, que é o crime. E falar mais, assim, dessa sua retomada, de como começou a sua carreira e tudo mais. Da hora. Da hora você puxar essa parada aí, que é realmente isso, né? O outro lado da moeda. Você vê, né? Nós que vivemos no submundo é outro olhar. Pode ver como que eu falo das outras questões que nós viveu. E agora o que eu vou falar também é um bagulho muito, tipo, bugante, né? E, por exemplo, não teve incentivo da escola exatamente. FEBEM, esses bagulho não tem um incentivo. Parece que tudo isso quer te transformar realmente em um miserável mesmo. O que ensinam na escola... E o que depois que você vai pra FEBEM é pior ainda. Mas engraçado que no crime, na rua, eu encontrava incentivo. Pra quê? Pra roubar? Não. Muitas das vezes os parceiros via que eu rimava já mandava um som, já era mais artístico.
os caras não queriam que eu fosse pros BO. Os caras não queriam, às vezes, que eu pegasse um pacote de droga pra vender. Os caras, às vezes, boicotavam o rolê. Às vezes, o BO era 6 da manhã, os caras falavam que era 8. Aí eu chegava às 8, os caras já estavam voltando e falavam, ó, cuzão, toque sua parte ou não, você é louco? Como assim, mano? Vocês estão me tirando? Pá, não, você é louco, velho, você é MC, cuzão. Você não tem que estar nessa vida não, e pá. E eu ficava meio puto na época, né, porque é muito louco isso. Quando alguém faz você comprar uma ideia de que você é aquilo, às vezes você larga e abre mão do que você é realmente. E o que você é realmente é, às vezes, a cura e referência pra outros. Eu mesmo brigava com os caras, eu não, mano. Eu não comprava a ideia de que eu era MC mesmo rimando toda hora. Eu não, eu rimo por hobby. Eu sou o corre. E os caras não, mano. Você é MC, viado. Depender de nós, você vai cantar. Não, depender de nós, qual que é a fita? Já senta aí, eu pago o seu almoço. Não, qual que é a fita? Não vai não, pai, eu não, você é louco, eu vou sim. E os caras sempre puxavam esse bonde, foi um dos motivos assim que me ajudou a cantar, porque eu não cantava muito em casa pro meu pai, apesar do meu pai sempre ter sido músico, compositor, tocava violãozinho dele, mas eu cantava mais na rua com os parceiros, numa atividade ali, comercializando entorpecente, ou até mesmo buscando a melhora como um Robin Hood nas ruas do centro, eu tava rimando. E eu também vejo isso muito semelhante com o Sabota, né? O Sabota falava muito isso dos parceiros dele. E aí eu falo, não é um bagulho só eu, é os nossos querendo ver os nossos bem. É muito lindo isso, né, mano? Que é o outro lado da moeda. Se você for ver a visão, às vezes, de um médico, psicanálico, ou até mesmo a visão de um repórter, ou até mesmo a visão de um general, eles não têm essa visão. Por que eles não têm essa visão? Porque eles não viveu. Eles, na verdade, vão falar que o crime te incentiva a fazer o crime. Mas eu te falo de dentro do crime, mané, direto do crime, vamos dizer. Vocês podem falar direto do gramado bonito do condomínio de vocês, mano. Para de querer falar o que nós vive. Direto do crime, o crime me incentivou mais a não ser o crime do que ser o crime. Eu fui mais o crime e assaltei e roubei pelo descaso social do que pelo próprio incentivo criminal que tinha na minha realidade, tá ligado? Isso até é um bagulho que eu dava até por uma letra. Depois eu vou assistir essa entrevista e vou pegar essa visão que eu falei agora. Mas é isso, mano. E aí você pega a cultura de rua, o hip hop, os 4 elementos. Eles nasceram pra tirar o jovem dessa trilha criminal, mano. O rap, o funk e o grafite, o b-boy, a biguil. Pode ver, mané, nunca você vai escutar na letra de um rapper, vai lá, rouba mesmo. Muito pelo contrário, ele vai retratar pessoas que roubaram e não deram certo. E na filosofia da vida, ali jaz o ensinamento, não vá por esse caminho, tá ligado? Mas infelizmente, interpretação de texto nós não tem e fome mais ainda. Então tá ligado. Mas eu nunca vi, mano, o crime incentivar o crime mesmo. Ou eu já vi o crime incentivar a paz. Eu vou falar até mesmo, tipo assim, a facção mesmo. Tipo, tem várias facções, mano. Várias facções, direita, esquerda, UFA, CUFA. Tá ligado? Tá ligado? PCC, CV, é várias facções, mano. É várias facções. Mas eu já vi várias mortes por facção, mano. Mas a guerra de ideologia é a que mais mata. Tá ligado? E o rap, o funk, o hip hop, o reggae, raga music, tá ligado? São cultura de rua. E eu sou apaixonado por cultura de rua e o que eu vejo em comum nas culturas de rua é o resgate. Apesar de esses CEO de condomínio, apesar desses, como que eu posso dizer, Robin Hood do ouro, né? Eles achar que sabem o que nós vivemos, eles não sabem, mano. O que incentiva nós mesmo a ir pro crime é a sua família que roubou nós, entendeu? Aí a sua família rouba tudo que nós tem, aí nós vai pro crime. Não é por causa do crime, entendeu? Tu tá aí bebendo danoninho, tá, você tem um dinheiro pra pegar Uber. Ah, mas eu nunca passei fome, caralho, eu sempre tive o que eu quis. Minha mãe e meu pai trabalhou pra caralho. Mano, se não foi a sua mãe e seu pai, ele fez parte de uma empresa que tá explorando pra caralho. Ah, mas eu fiz curso de inglês. Pra você fazer curso de inglês, alguém teve que literalmente comer do lixo. Nós nem quer fazer curso de inglês, nós nem gostamos dessas línguas aí. É, mas aí que vem, aí vai falar que o crime fez o crime? Não, o que fez o crime foi a burguesia. Quem é a burguesia? Eu não sei de fato quem é a burguesia, tá ligado? Mas o crime não faz o crime, mano. E é isso, tá ligado? Quando eu era menorzão, eu tinha essas pessoas por mim, mano. Eu tinha um crime por mim, de certa forma. Mas é muito louco, né? Como que é dois lados da moeda. Pra mim, o crime é o que eles fazem com nós.
sucateia escola, constrói cadeia, sucateia cultura, constrói FEBEM. E pra eles, crime é o que nós faz. Não vai pra escola, rouba, não se alimenta, usa droga. Pra eles é isso, né? É muito louco como que a narrativa ela sempre se divide. É a guerra da ideologia. Mas é isso, mano. Na minha vivência, eu tive mais incentivo dos parceiros que estavam ali comigo no dia a dia do que exatamente do próprio Estado. Mano, é da hora você falar isso. Quando eu comecei a estourar a bolha, assim, da minha vivência ali, Cracolândia, Boca do Lixo, que eu achava que aquilo era um mundo, aquilo era mundo. E é muito louco isso. Quando você acha que aquilo é um mundo, você vive aquilo. E quando eu comecei a estourar a bolha, foi através da música mesmo, muito novo, 12, 13 anos. Eu era um moleque que pegava os busão, subia pra outros lugares E aí, com a questão de querer rimar e querer cantar o que eu vivia, eu já começava a estourar essa bolha, querendo ler umas paradas, que às vezes ali os moleques que estavam no mesmo dia a dia que eu não queria ler, escutar umas músicas ali, com os moleques, tipo, umas músicas mais bebeto, até mesmo, às vezes, um Caetano Veloso, um Djavan, 12 anos. E até mesmo querer ler também. Ler era uma parada que me destacava muito do que estava acontecendo ali. Mas a época da prosperidade mesmo que eu vi foi quando eu foquei realmente no que sou eu, tá ligado? Foi quando eu falei, tá bom, eu já roubei, eu já trafiquei, eu já fui até pra FEBEM, mas quem sou eu nessa vida? Foi quando eu parei pra através das músicas do Sabotagem, de verdade, do Racionais, que quando eu comecei a escutar com mais atenção, eu parei pra ver quem era eu. E aí eu parei pra ver que eu não era aquilo. Eu não era assaltante, eu não era traficante, muito pelo contrário, eu era refém dessas vontades que já estava empregada pelo sistema, muito novo, 14, 15 anos. A consciência de classe que o rap e o funk me deu foi muito louca. E aí foi na hora que eu comecei a buscar, comecei a fugir do crime, mano. Mas é muito louco que ainda você precisa do dinheiro. E aí quando eu fiz 18 anos, eu consegui estourar a primeira bolha, que eu consegui parar de viver nesse ciclo vicioso. E aí eu consegui dar orgulho pro meu pai, mano, que foi o primeiro estopim, tá ligado? Que meu pai sempre fez tudo por mim, nunca roubou nada. Sempre foi exemplo. Eu falava, caralho, se meu pai morrer e eu não conseguir mostrar pra ele, eu vou me arrepender, tá ligado? E aí eu comecei a mudar, mano. E aí eu comecei a entender melhor, tá ligado? Que é uma Matrix que prende a gente naquele mundo, tá ligado? Que, porra, a falta de escola é proposital. Comecei a me culpar menos, tá ligado? Pelas coisas. E comecei a me culpar menos por passar fome. Eu comecei a me culpar menos por não ter uma roupa da hora todo dia. Comecei a me culpar menos por nem sempre, tá ligado? Tá no meu melhor dia ali, tá ligado? De vários sentidos. E ali eu comecei a estourar a bolha, mano. Porque muitos acham que estourar a bolha é ganhar dinheiro. Não, mano. Estourar a bolha muitas vezes é consciência de classe. E aí eu comecei a ver a prosperidade. E aí eu comecei a entender a mensagem de todos os meus, tá ligado? Ideais, mano. Mas até hoje eu fico buscando, tá ligado? Até hoje eu ainda tento estourar várias bolhas. É difícil pra caralho, mano. É difícil pra caralho. Mas com uns 14, 15 anos foi quando eu comecei a pegar uma visão assim, tá ligado? Uma visão de mundo, eu mundo, tá ligado? Eu acho que a arte em si, todo tipo de arte, a música, a pintura, a plástica, escultura, todo tipo de arte, a arte cênica, ela é realmente a ferramenta de cura e manutenção do ser. Pra mim é isso que é a arte, tá ligado, mano? E a música era a cultura de rua. Ela é a cura real. Pode ver. É a música. É o que nós vê, o grafite, tá ligado? Pá, foi o que eu falei, o hip hop ele vem muito nessa base, os 4 elementos e tal, o movimento hip hop. Eu acho que é porque ela acessa o que a gente é de fato e não consegue ainda se reconhecer, porque antes da nossa convivência com nós mesmos, nós foi roubado, tá ligado? De nós mesmos, mano. Tá ligado? O que o mundo te dá como mundo, ele tá tentando roubar a sua identidade. E hoje, isso tá muito forte, então você já nasce meio que sem identidade. E através da música, através da arte, através do picho, do grafite, da dança, ela vai te dando isso de volta e você começa a se reconhecer no mundo. Então às vezes passar fome mais já não faz mais você roubar o que é dos outros, faz você construir o que é seu. Tá ligado? Às vezes um deslize emocional ali, uma depressão, já não vai fazer mais você entregar tudo. Vai fazer você ressignificar ela. Às vezes é a música, é a arte que faz isso.
tá ligado? Só a música, às vezes, só resta pra música e pra arte em si. No meu caso, eu falo muito da música que eu sou MC, né? Mas eu acho que ela resgata nesse lugar, mano. Ela devolve o que roubaram de nós no nosso nascimento, tá ligado? Porque o que é nosso nasce com nós no nosso DNA. Por isso que eu falo que é roubado. E por isso que eu falo que eu não quero ser ressocializado, eu não quero ser reabilitado. Eu quero de volta o que é meu, tá ligado? Em tudo que me roubaram. Tudo, tá ligado? E a música ajuda. A ideia do MC, ele faz um marco temporal, ele registra uma vivência. E você às vezes está vivendo a mesma coisa. E dá a intenção de ver a parada, tá ligado? Você consegue ver a sua vida como se fosse uma maquete. E você consegue organizar o seu ódio e valorizar o seu medo e respeitar a sua alegria, tá ligado? A música, ela é foda, mano. Tô tentando explicar aqui como que é mesmo, mas nem dá. Lembra que eu falei pra você que a música, a arte, ela é uma fresta, ela é aquela fresta de esperança? Eu me lembro, mano, que tipo assim, quando eu fui preso a primeira vez, é muito agoniante. Mas como eu já cantava antes de ir preso, apesar de algumas outras matérias ter falado errado, eu já cantava antes de ir preso. E isso foi muito importante pra mim sobreviver nesse momento. Porque, tanto que tem uma música que se chama Sonho, que eu acho que é a minha música pra vida eternamente, assim, a música mais foda que eu já escrevi, justamente pela participação da Elza Soares. Eu tinha 12 anos e na FEBEM, que foi que eu falei, a repressão é muito grande, você não pode conversar, quem dirá cantar. E aí eu tava balbuciando uma rima, sentado na formação, porque você fica sentado na formação. E eu comecei a balbuciar uma rima, o funcionário ouviu, e o funcionário veio até mim e me chutou, sentado. Falou, e aí, Joe, você tá conversando? Falei, não, senhor, eu tô cantando. Ele cantando, você tá preso, você quer cantar, não vai preso. Já vem cá que eu vou te arrastar, já tá de castigo. Eu fiquei de castigo porque eu tava cantando, na verdade eu tava cantando, tava balbuciando pra não esquecer a melodia, né? Sonho, quem nunca teve um sonho? Independente do lugar, eu vou sonhar e guerrear, conquistar o que os loucos no sufoco quis ganhar. Sonhando eu fui além, logo me deparei com várias verdades, por essas verdades chorei. Eu tava só balbuciando o refrão. E aí ele me arrastou e ele passava de um lado pro outro e eu continuava cantando o refrão, porque eu não podia esquecer, não tinha papel, não tinha caneta. E aí ele ficava bravo, ele falava, mano, você tá cantando ainda, você tá desacreditando de mim, você vai ficar de castigo até a noite. E ele cumpriu a palavra dele, eu fiquei de castigo até meia-noite. Isso daí, quando eu fui, o castigo era meio-dia, eu fiquei tipo, com a mão pra trás, com a testa na parede, até tipo meia-noite. Saí de lá pra jantar de 16 horas e depois eu fiquei até meia-noite. Mas quando chegou meia-noite, e aí era outro plantão, e o outro plantão falou, agora é hora de dormir, ô cantor. Vai lá pro seu barraco. E eles me levou até meu barraco. Chegou lá, os moleques tava pique esperando acordado, mano. E eles falaram, e aí, ô boca do lixo? Que o meu vulgo era Nego Bala, mas ele chamava muito pelo vulgo da região. E aí, boca do lixo, como é que é? Mano, você tá... Ô, mano, você tá metendo louco, os caras te deixam arrastado até agora. O que aconteceu? Você tá fazendo uma música, qual que é a fita? Falei, mano, tá fazendo uma música, os caras, canta aí. Aí eu falei, você é louco, eu não vou cantar não, truta. Aí os caras, não, canta aí baixinho. Aí eu cantei só o refrão, tá ligado? Sonho. E aí eu falei, caralho, que potência, não sabia que o Sara tava interessado. E aí no outro dia eu já cantei de novo na sala de jogos. E aí eu cantei de novo, eu saí da FEBEM, vim pra quebrada, já trombei os parceiros ali na boca do lixo, já cantei essa. Eu tinha cantei outra também que eu fiz pra minha mãe Maria. Aí eu já cantei no Moinho, já cantei essa também. Aí a música virou hit na quebrada. E aí depois de 10 anos eu fui gravar meu álbum, que tá exclusivamente no Spotify. Me segue no Spotify, família, Instagram, pra quem não tá ligado. Nego Bala MC. E aí depois de 10 anos eu fui lançar meu primeiro álbum da minha vida, que se chama Da Boca do Lixo. E aí eu convidei a Elza Soares pra cantar essa música comigo. Eu não tinha outra música, não tinha outra participação. E aí ela topou, mano, ela se encantou com a música, ela chorou, mano. Aí nós cantamos a música junto. Aí depois que nós cantamos a música junto, nós conseguimos ganhar um clipe filme. Ganhamos não, né? Conquistamos aí essa história, porque a Elza é muito foda. Ela abençoa tudo onde ela passa, onde ela põe a mão. Obrigado, rainha, gratidão eterna, de verdade. E aí depois que eu gravei essa música com a Elza Soares, mano, foi pro Internacional, Gran Kill, Cannes e MVF, e aí eu fiz peça, cantando essa música. Aqui mesmo no Teatro de Container a gente fez a peça Cena Ouro, eu falo um pouco dessa história também, introduzo ela ali no roteiro, tá ligado? E aí eu já fui na FEBEM falar dessa música também pros parceiros, pras parceiras, na cadeia.
E essa música mudou minha vida, mano. E eu fiz dela na FEBEM, 12 anos de idade. Foi uma grande cursão, assim. Por isso que eu falo que a música é foda, que muita gente confunde, né? Eu ter passado pela FEBEM e ter feito essa música, e a FEBEM não ter sido exatamente o que me fez fazer a música, não foi a FEBEM. O que me fez fazer a música foi a força de vontade de sobreviver, mesmo embaixo de tantos escombros. A nossa força não tá em ir pra FEBEM, a nossa força tá em resistir todos os holocaustos, mano. Muito louco isso. Mas na FEBEM aí eu fiz a Sonho. E hoje, mano, ela é meu grande triunfo eternamente, tá ligado? É a música que eu vou mais me orgulhar na minha vida inteira, eu tenho certeza disso. Já dizendo. Uma mensagem que eu passaria pros meus irmãos e irmãs que estão sofrendo qualquer tipo de repressão, tá ligado? Ou privação, seja na FEBEM, seja na cadeia, seja mesmo em casa, mas até mesmo na própria ideia, tá ligado, mano? O que eu tenho pra falar pra você, meu irmão, minha irmã, o mundo não foi feito pra ser fácil pra nós, tá ligado, mano? O mundo ele não foi feito pra ser fácil e leve pra gente, tá ligado, mano? Se agora você tá passando por um problema psicológico, ou até mesmo você tá passando por um problema aí de cárcere, tá ligado? Você tá preso de fato, ou até mesmo meio descrente da vida, mano, entenda, tá ligado, mano? Essa infelizmente é a nossa sina, não tinha como você viver e sobreviver nesse plano de vida sem sentir essas agonias. Mas eu vou falar um bagulho pra você, tá ligado, mano? A gente só passa por isso, é meio clichê, mas não é não, é verdade. Eu posso falar mesmo porque eu venho de dentro dessa parada, mano. Mas só passa por isso porque a gente pode. E a gente já conseguiu superar tudo isso, mano. Tá ligado? Às vezes a gente pensa muito no futuro e no passado, mas você já passou vários hoje. E você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir por isso, nem por qualquer outro motivo, porque você nasceu pra vencer, mano. Tá ligado? É só isso que eu tenho pra te dizer, mano. Você nasceu pra vencer. Eu não sei qual que é o seu momento de vida agora, atual, mas você nasceu pra vencer, mano. E você não precisa de um espelho pra você olhar. Você não precisa de nada pra te dizer isso, a não ser a sua própria voz, mano. Fala dentro da sua mente ou em voz alta mesmo, que você nasceu pra vencer, porque essa é a verdade. Se você não quiser acreditar também, isso não depende da sua razão. Você nasceu pra vencer, mano. É um fato, mano. Porque quem passa por essa provação não pode ter outro objetivo de vida a não ser vencê-las, tá ligado? Não pode ser outra fita. E é isso, meu irmão, minha irmã. E em cima disso, se nós já nasceu pra vencer, não tem outro resumo a não ser continuar a lutar, né? Então vamos lutar e lutar. Porque nós já nascemos pra vencer. Essa aqui é a caminhada. Tamo junto. Essa aqui é as ideias. Mano, eu já fui mais poético nas minhas respostas, tá ligado? Mas se eu fosse mudar o sistema socioeducativo, eu tô... Mano, é muito louco essa parada. Ah, se você pudesse mudar a sociedade. Ah, se você pudesse mudar a polícia, que mata muito. Ah, se você pudesse mudar as FEBEM e as cadeias. Eu tô partindo de outro princípio. Como vou mudar a ferida? Ah, tem uma ferida na perna, tem uma ferida no pescoço, eu tô morrendo. Como que eu faria pra mudar a ferida? O certo é mudar a ferida? O certo é tirar a ferida? Tá ligado, mano? O certo é arrancar a ferida. Se for possível, não deixar nem cicatriz para que não sofremos mais. O grande câncer, o grande furúnculo da sociedade, não somos nós que sofremos, mano, que passamos fome. E se for pra falar o que eu faria com essas paradas, eu aniquilava. Que não funciona. A parada é essa, poeticamente, a gente tem que arrancar a ferida e não negociar com ela, tá ligado? A gente tem que viver e não negociar com a morte. Mas eu já aprendi a trocar ideia com a morte, ela é até companheira nossa. Hoje ela caminha lado a lado, porque é isso, nós nasceu pra vencer, mano. Mas não é certo um moleque de 9, 10, 12 anos ser taxado de bandido, ladrão. Ou até mesmo um pai, uma mãe de família que tá roubando pra sustentar seu filho ser taxado de terrorismo. A gente tem que aniquilar a FEBEM, aniquilar a PM, qualquer polícia armada. Nós não precisamos de arma não, mano. Nós não precisamos de arma. O que se faz com a ferida é arrancar, curar. E a grande ferida do mundo não tá nas comunidades. Isso daí é uma ideologia que eles vendem para não trazer a verdadeira face dos problemas. Que são os ricos e miseráveis burgueses e políticos, sociopatas, empresários, donos de startups, donos de empresas privadas. Esses são um câncer.
Essas pessoas são câncer. Os donos da Louis Vuitton, da Gucci, da Balmain, da Nike, de grandes fábricas, seja uma fábrica conhecida ou não, que não detém, não deixa o lucro chegar no trabalhador a ponto de ele conseguir viver uma vida digna. Todos esses são câncer. O resto é tudo vítima. Acho que eu falei demais, pode cortar lá na parada, lá na ferida, tá bom. Na Aniquilar, fi. Vai mudar o quê, mano? E essa parada também, negociar com quem nos mata vamos negociar de novo com quem nos mata. Quantos corpos nós vai ter que entregar pra continuar morrendo? Definir a FEBEM em uma palavra não dá, mas dá pra uma frase. A fábrica de morte ideológica, física e mental dos nossos. Antes mesmo da adolescência acabar. É uma fábrica de assassinar sonhos, uma fábrica de assassinar conceito, uma fábrica de assassinar autoestima, uma fábrica de assassinar perspectiva de vida, fábrica de assassinar os nossos. A FEBEM, a cadeia, é a fábrica dos caras de fuder nós. Eles tentam fuder nós na escola, não conseguem. E aí eles têm outras redes de campanha pra fazer isso. A FEBEM, a cadeia, é isso aí. E o mundo, né, nós vivemos agora.